nosso sentido, Pai que nos criou e pelo nosso irmão. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Hoje é o dia de irmos à casa de oração para expressar o nosso amor e a nossa gratidão de tanta dádiva e bênção que o Senhor derrama na nossa vida. Então, com essa gratidão e com esse desejo do nosso coração, iniciemos assim a nossa Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Para celebrarmos, irmãos e irmãs, dignamente essa Santa Eucaristia, vamos nos colocar humildemente na presença do Senhor. Reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua bondade e a sua infinita misericórdia, mas também reconhecer as fragilidades e as infidelidades do nosso coração. Vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que não deixamos a humildade, a simplicidade transparecer no nosso coração e na nossa vida, pelas vezes que somos orgulhosos, soberbos, arrogantes e nos querendo ser maiores do que os irmãos e muitas vezes querer ser maior do que até o próprio Deus. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria e na gratidão do nosso coração, cantemos o nosso hino de louvor. Salvo ele muito amado,
bendizemos e adoramos, e nós glorificamos e vos damos muita graça, por vossa glória tão imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós que podereis tirar todo o pecado deste mundo, tenha piedade de nós todos. Vós que tiraste o pecado, as nossas preces acolher. À direita de Deus Pai, tenha piedade de nós todos, porque só vós é santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos colocar, irmãos e irmãs, no altar do Senhor nesta manhã as intenções do nosso coração. Faça com confiança o teu pedido, a tua prece e a tua oração. Coloque aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que hoje você veio pedir a Deus, a graça necessária, o milagre que hoje você deseja experimentar da graça do Senhor. De maneira especial hoje, rezemos pelas nossas famílias, pedindo que o Senhor dê às nossas famílias a graça e a fortaleza, para que diante das dificuldades, das intempéries da vida, as nossas famílias permaneçam unidas em oração. Rezemos pela nossa paróquia, para que cada vez mais sejamos imagens e sinais do Cristo ressuscitado. Que tenhamos a coragem de nos humilharmos diante da presença de Deus, para que assim Ele possa nos exaltar. Queremos rezar por todas as intenções que foram unidas no início da nossa celebração. Senhor, que fizesses consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos esse duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos a falta de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observamos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o projetará e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemos-nos com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenamo-nos à morte infame, por segundo diz
alguém virá socorrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelo vosso nome, pelo vosso poder, fazei-me justiça. Senhor, ouvi a minha oração, atendei às palavras da minha boca. O Senhor sustenta a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. Levantaram-se contra mim os arrogantes, e os violentos atentaram contra a minha vida. Não tenha Deus na sua presença. O Senhor sustenta a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado oferecerei sacrifícios. Cantarei a glória do vosso nome, Senhor. O Senhor sustenta a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria vem do alto, é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutem nos vossos membros. Cobiçais e nada conseguis. Não assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus chama-nos por meio do Evangelho.
de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum, e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesse domingo, nesse final de semana, a liturgia da palavra quer nos ensinar a vivermos uma virtude, uma graça que Deus colocou no nosso coração pela graça do batismo. A liturgia desse final de semana vai nos apresentar as dificuldades dentro da comunidade, as dificuldades entre os apóstolos, a dificuldade entre o povo de Israel que existia naquela época e naquele contexto. E o convite do Senhor para nós, neste final de semana, é termos a coragem de sermos humildes, de vivermos a virtude da humildade, de sermos aqueles homens e aquelas mulheres que não queiram se apegar na grandeza e na riqueza. É interessante porque, olhando a liturgia de hoje, eu lembro uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ontem iniciamos a novena, já estamos próximos de começar a celebrar a sua festa, e ela dizia assim para Deus: Senhor, eu quero ser um brinquedo nas tuas mãos, para que o Senhor possa me jogar ou me conduzir aonde o Senhor quiser. Eu quero ser um brinquedo, para que o Senhor possa fazer comigo aquilo que de fato é a vossa santíssima vontade. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje a palavra do Senhor quer nos ensinar a vivermos aquilo que Santa Teresinha nos disse, a termos a coragem de nos colocarmos diante da presença do Senhor e deixar Ele conduzir a nossa vida. Não é assim que o salmista dizia para nós? O Senhor sustenta a minha vida, o Senhor é aquele que fortalece a minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter a coragem no nosso coração de abri-lo para Deus. E abrir o coração para Deus não é dizer: Padre, eu vou abrir o meu coração para Deus e Deus vai roubar de mim algumas coisas. Não, Deus não vai tirar de nós. Pelo contrário, Deus vai nos dar aquilo que é necessário para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, a grande dificuldade do nosso coração, muitas vezes, é de nos rebaixarmos, de nos colocarmos na humildade do nosso coração. Se hoje nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos perceber isso, as dificuldades que as comunidades estavam vivendo. Quando nós olhamos para a primeira leitura do livro da sabedoria, nós vemos quem? Os justos e os ímpios.
Os justos que estavam querendo viver a vontade do Senhor, que estavam querendo ser sustentado pela palavra do Senhor, e os ímpios que pela inveja, que pelo ciúme, que pela rivalidade estavam falando mal dos justos. Mas a primeira leitura traz algo interessante para nós, porque ao mesmo tempo que os ímpios estão querendo fazer a vida negra dos justos, qual é a palavra dos ímpios? Olha, eles têm alguém por eles. Olha, mesmo nós vamos fazer mal, mas nós sabemos que alguém virá para os socorrer, que alguém virá para dar a eles a certeza e a confiança no coração. E eles vão dizer: olha, vamos fazer a vida negra deles, e vamos ver até onde a confiança, a esperança, a verdade e a alegria vai reinar nos seus corações. Lembre como terminou a primeira leitura do livro da sabedoria? Olha, nós sabemos que um dia alguém virá por eles, alguém virá socorrer a eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso coração precisa ter essa certeza. Se o ímpio é aquele que não acredita, ou aquele que deixou de acreditar, sabe que alguém virá para o justo, imagine nós somos cristãos, nós, irmãos e irmãs, estamos reunidos em assembleia, em comunidade, em irmãos, para celebrar a graça de Deus. Nós estamos aqui, não é porque nós estamos aqui somente para cumprir um preceito. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que alguém veio por nós, que alguém é aquele que vem para sustentar a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter a coragem de parar, de fazer muitas vezes a vida do outro um pouco negra. Nós precisamos nos colocar e nos rebaixar diante da mão poderosa de Deus. Nós não somos maiores do que ninguém, nós não somos mais ou perfeitos ou melhores, não. Diante de Deus, irmãos e irmãs, nós somos iguais. Nós somos diante de Deus, não é nem maior e nem menor, nós somos filhos amados. E porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vemos esta realidade do livro da sabedoria acontecer até hoje nas nossas comunidades paroquiais? É inveja, é ciúme, é rivalidade, é isso, é aquilo. Ah, padre, eu não faço porque eu não tenho espaço, porque o outro faz demais, porque o outro quer aparecer, porque o outro quer aquilo. Não, nós precisamos nos unir, nós precisamos viver a graça da unidade, irmãos. E a graça da unidade não significa aceitar o erro do outro, dizer assim: não, você errou, não tem problema, Deus perdoa. Não, a graça da unidade e a graça de sermos irmãos significa: irmão, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Não é muitas vezes, irmãos e irmãs, afundar o irmão ainda mais. Quantas vezes nós caímos na tentação de olhar para o erro ou para o pecado do irmão, de vez nós ajudarmos a ele, o que nós fazemos? Nós falamos ainda mal, nós ainda continuamos a falar mal disso, daquilo outro, e a vida do irmão fica negra diante da comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de fazermos essa reflexão no nosso coração. Nós não podemos mais dividirmos, nós não podemos mais sermos ímpios e justos, não. Precisamos lutar para todos sermos justos. E ser justo não é ser santo, não é ser perfeito. Ser justo significa nos colocarmos com humildade diante da graça de Deus. Ser justo significa dependermos, ser como aquela criança do Evangelho. Lembre do Evangelho de hoje? Jesus está caminhando e Jesus está ensinando os apóstolos. E lembre o que ele estava ensinando? Qual era o ensinamento? O que Jesus diz no Evangelho? Olha, o Filho do Homem
vai sofrer, vai padecer, vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E eles estavam discutindo pelo caminho, não é assim? E Jesus pergunta: olha, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles estavam discutindo para quem ia servir mais, para quem ia ser mais humilde, para quem ia ajudar o irmão mais? Não. Qual era a discussão deles? Quem entre eles seria o maior? Jesus está ensinando que precisa morrer, que precisa servir, que precisa dar a vida pelo outro. E os discípulos que foram chamados, lembre que para ser chamado, o que Jesus fez antes de chamar os apóstolos? Vocês lembram? Antes de chamar Jesus, subiu ao monte, rezou a noite inteirinha, e quando voltou, Jesus começou a chamar cada um deles. E o que eles estavam fazendo? Brigando para ver quem era o maior da comunidade. Como diz o ditado, eles não entenderam nada daquilo que Jesus estava ensinando. Lembre a mãe de João e Tiago, a mãe de João e Tiago chegou para perto de Jesus e diz o quê? Senhor, faça que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Não é assim? E o Senhor falou assim: mas dar o lugar não compete a mim, mas beber o cálice eles podem beber. E eles disseram: podemos. E beber o cálice significa entrar no caminho da cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que Jesus faz? Depois de saber, porque Jesus sabia, Jesus era Deus e sabia o que estava no coração do homem. Por isso Jesus pega uma criança, coloca no meio, Jesus abraça aquela criança e diz que nós precisamos ser iguais àquelas crianças. Não é assim? E a humildade, irmãos e irmãs, e é bonito, porque naquela época, lembre da época de Jesus, a mulher e a criança não tinha valor nenhum. Por isso, Jesus trouxe a criança para quê? Para mostrar que nós precisamos nos tornar como criança. Porque abraçar uma criança significa dar dignidade a ela. Jesus é aquele que veio dar a dignidade à criança, e a criança significa cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje o nosso coração é convidado a deixar o orgulho de lado, a soberba de lado, a prepotência de pensar que somos maiores e não somos. Nós não somos mais do que ninguém. Nós somos iguais, somos irmãos. O que nos diferencia um do outro é o nome, é o sobrenome, é o dia que nascemos. Mas diante de Deus somos todos irmãos. Irmãos e irmãs, quantas vezes a nossa comunidade ela não vai para cima ou ela não cresce, porque muitas vezes ainda ficamos parados nessas pecuinhas, nisso, naquilo outro. Ai, seu padre, isso, aquilo. Irmãos, paremos com isso. Nós precisamos crescermos na fé. E crescer na fé significa não querer ser o maior, não querer estar nos primeiros lugares, não querer os elogios, os aplausos, não querer os status. Me chame disso porque eu sou isso, me chame daquilo outro porque eu tenho esse título. Pelo contrário, nós precisamos ser servos. Eu vim para servir e não para ser servido. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você trazemos o nome de cristãos. O que significa quando uma pessoa diz: olha, você é cristão? Significa o quê? Que você precisa ser outro Cristo no meio da comunidade. E a pergunta do nosso coração é esta: estamos sendo outro Cristo ou estamos sendo como os apóstolos? Queremos ser o maior, queremos ser os primeiros, queremos ser os melhores. Não é assim?
Às vezes, irmãos e irmãs, quando nós vemos o irmão crescer na vida, ou começamos a ver a vida dele melhorar, nós dizemos assim: ai, como eu queria ser igual. Ai, Deus, como eu queria que o Senhor fizesse na minha vida. Não é assim? Como fez na vida do irmão? Graças a Deus, aqui não acontece isso. Mas no Brasil, já conheci muitas pessoas que dizem assim: ai, seu padre, rezei tanto para o meu vizinho não dar certo as coisas. Quando ele estava crescendo na vida, eu pegava o meu texto e dizia: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Graças a Deus aqui não acontece isso, né? Só no Brasil. Porque às vezes, irmãos e irmãs, nós pensamos que o outro deve ser uma coisa. Se Deus cuida até dos pássaros, os pássaros não morrem de fome, imagine de nós. Nós somos os seus filhos, e muitas vezes ficamos brigando um com o outro por causa de posição, status, vanglória, isso, aquilo. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de pedirmos ao Senhor: Senhor, dê ao meu coração a graça da humildade. Dê ao nosso coração a graça de sermos simples. Maria foi aquela que foi humilde a ponto de dizer o quê? Faça-se em mim segundo a tua santíssima vontade. Maria se despojou da sua vontade e se colocou diante da vontade de Deus. E eu pergunto: faltou alguma coisa na vida de Nossa Senhora? Não. Faltou alguma coisa, ou pelo contrário, ela se tornou menor do que os irmãos? Pelo contrário, Maria foi aquela que aceitou a proposta de Deus, e Maria foi aquela serva, ou melhor, Maria foi a escrava. E a escrava é aquela que se coloca na mão do seu Senhor. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Muitas vezes a nossa vida, ela não cresce, ou a nossa vida, nós não vemos a nossa vida crescer, porque muitas vezes nós somos muito orgulhosos e soberbos. Por quê? Porque nós não sabemos nos tornar humildes e simples na vontade do Senhor. Que hoje o Senhor me ajude como sacerdote e ajude a cada um de nós a nos colocarmos diante da mão poderosa de Deus. Porque todo aquele que se coloca diante da mão de Deus experimenta a graça e os frutos em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com confiança, irmãos e irmãs, juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, em encarnou do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
vossos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, com um coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai, por todos os habitantes da terra, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que o nosso Bispo Richard, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminar-os com palavras do Evangelho. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos escolham os frutos da justiça. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Deus eterno e onipotente, acolhei as nossas súplicas e, a exemplo do vosso Filho, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nesses santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia e que estão no altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo, São José. Os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, São Pio de Piltretina, cujo dia hoje nós celebramos, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que bebemos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Muito obrigado, Senhor. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos nesse sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor, Deus Pai de amor, de bondade e cheio de misericórdia. Conduzir essas nossas irmãs e esse nosso irmão, que leva o corpo do vosso Filho aos nossos irmãos que estão enfermos, para que hoje esses nossos irmãos sejam alcançados e auxiliados pela graça de Deus, para que nas dificuldades de suas vidas possam ter a certeza no coração de que o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas. Por Cristo, Senhor nosso, vão em paz. Podemos nos assentar, irmãos, para os nossos anúncios. Lembrando que o nosso boletim está pronto, então leve para a sua casa. E como o padre sempre diz e volta a dizer, precisamos colocar no frigorífico, tá bom? Colocar lá e colocar o imã, e aí nós não perdemos nada da nossa semana. De maneira especial, o padre quer agradecer toda a comunidade que nos ajudou com a noite do espaguete, que foi ontem. Todos aqueles que compraram as entradas, que ajudaram os nossos irmãos, a nossa comissão. Então, desde já, a todos, a toda a nossa comunidade paroquial, o nosso muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem e fazem pela nossa comunidade a cada dia. Então, desde já, pelo apoio, pela ajuda, né, por toda a oração que cada dia vocês rezam por nós e pela nossa paróquia. Então, desde já, muito e muito obrigado pela ajuda de vocês. E também o nosso agradecimento pelas orações. Nessa semana passada, nós estivemos lá no Clear Lake, né? Nós tivemos a nossa semana de estudo com todos os padres. Então, foi uma bênção. Então, desde já, Deus lhes pague pelo apoio, pelo suporte. Também agradecemos as irmãs que ficaram aqui, que nos apoiaram, que rezaram por nós, que quando na nossa ausência, elas puderam estar e nos ajudar nesses dias. Então, desde já, muito obrigado. Lembrando que na semana que vem, o padre só quer lembrar que no próximo domingo, no próximo final de semana, nós teremos a segunda coleta. Mas padre, para que essa segunda coleta? Todos os anos nós temos pelas necessidades da igreja do Canadá. Então, final de semana que vem, nós teremos a segunda coleta pelas necessidades da igreja aqui do Canadá, tá bom? Então não esqueçam. Lembrando também que no dia os Cavaleiros de Colombo, no próximo também final de semana, 29 e 30, o sábado e domingo, eles irão fazer o bexeio. Então não esqueçam, como o padre sempre diz, venha com a barriga vazia e o bolso cheio, tá bom? Lá vamos ter malaçada, massa, queijo, tá bom? Então, próximo final de semana, nós teremos o bexeio dos Cavaleiros de Colombo. Também lembrando que no próximo final de semana, o padre quer lembrar aos pais
né, que tem os seus filhos na catequese, os pais, os avós que têm os netos, que no próximo domingo nós teremos uma reunião com todos os pais ou responsáveis das crianças da catequese, tá bom? Então só lembrem os vossos filhos dessa reunião, que é muito importante para o andamento da nossa catequese. No 1º de outubro nós celebraremos a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, e esse dia é uma segunda-feira. Então, por ser segunda-feira, mas padre, não tem missa, mas nesse dia, lembre que no dia de Santa Teresinha nós trazemos as rosas, nós abençoamos as rosas e nós levamos as rosas para casa. Então nesse dia a nossa missa será às 7 horas da noite. Então você pode trazer as suas rosas, e lembre que quando você traz as rosas, serão abençoadas, e você pode levar para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que precisa de uma graça, entendeu? Então você pode oferecer uma rosa de Santa Teresinha àqueles irmãos que mais necessitam. Então no dia 1º de outubro, às 7 horas da noite, nós teremos a missa em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus. Lembrando também, o padre, no próximo final de semana, o pessoal vai dizer: seu padre, já saíram semana passada e já vão sair de novo. Então amanhã, eu e o padre André estamos indo a Vitória, porque nesta semana os padres brasileiros que trabalham no Canadá, que trabalham em Calgary, Edmonton, Vancouver e Vitória, nós estaremos reunidos. Será o primeiro encontro dos padres do Brasil que trabalham no Canadá com as comunidades portuguesas. Então será o primeiro encontro que nós iremos partilhar, né, a missão, a evangelização nas comunidades portuguesas. Então nós iremos amanhã e voltaremos sexta-feira, tá bom? Então o padre pede as orações de todos. É um momento muito importante na nossa evangelização nas comunidades portuguesas. Iremos partilhar aquilo que estamos vivendo nas nossas comunidades, tá bom? Então rezem por nós, para que possamos assim encontrar com os nossos outros irmãos padres brasileiros, que nós conhecemos alguns, não todos, e agora vamos conhecer os outros, tá bom? Eu penso que é só, né? É verdade. E nessa semana que nós não estaremos aqui, terça, quarta, quinta e sexta, as irmãs vão fazer a celebração da palavra, e na quinta-feira temos a celebração às 10 horas, mas nós não temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, tá? Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um abençoado domingo e uma abençoada semana a todos. Uma criança